Começa agora o programa Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar. Você em Sintonia. Agora. Bom dia. Certa vez, um grande sábio disse que os maiores artistas não são aqueles que criam pinturas ou músicas. Os maiores artistas são aqueles que transformam a si mesmos numa obra-prima. Você leva uma obra-prima dentro de você. Cada um de nós é uma obra-prima. Você em Sintonia. Alô, ouvintes! Vocês estão aí em sintonia? Nós estamos aqui em sintonia com você. Esperamos que vocês tenham passado muito bem do nosso último programa até agora. Estamos muito felizes em saber que você está aí nos acompanhando e de fato em sintonia conosco. Se estiver nos acompanhando pelo YouTube, aproveite, se inscreva no nosso canal, ative aí as notificações e se de fato estiver curtindo o nosso programa, vai lá, dê um like, dê um curtir e nos manter aí conectados e sintonizados para fazermos esse programa cada vez melhor para vocês. Tá certo então, pessoal? Hoje teremos alguns assuntos interessantes: estresse. Falaremos sobre ansiedade e também falaremos alguma coisa sobre sofrimento. Então, o programa tá interessante, não saiam daí. Além também do perfil dos nascidos no dia 17 e no dia 2, tá bom? Programa muito bacana, não saiam daí, continue aí em sintonia conosco. E Teco, como fazemos sempre, você abre o nosso programa de uma forma bastante bacana e eu tenho certeza que não vai fazer diferente hoje. Qual é a mensagem que você tem para iniciarmos bem o nosso programa? Hoje vamos iniciar o programa com um pequeno poema. Pequeno, porém, belo, sem dúvida nenhuma, e também profundo. Esse poema é de Renata Palottini e eu tenho ele comigo há muitos anos. Espero que vocês gostem. Hei de te dar sempre um pouco do que em mim é ser contente, e a minha felicidade vai de mãos dadas contigo. Não sou capaz de ter nada que não te dê de presente. Meus sorrisos têm o gosto dos olhos do meu amigo. Obrigado. Então começamos bem com um poema, muito legal, Teco, muito obrigado pelo poema. E já vamos começar então falando de casos, Teco. O Marcelo nos procurou, o Marcelo de São Paulo, procurou a gente dizendo que vive estressado, né? Então, ele tá sempre estressado, ele tem muita ansiedade, vive preocupado. Ele relata que fica extremamente nervoso quando vê alguém fazendo alguma coisa errada. Disse até que a namorada vive chamando a atenção dele, dizendo que ele, né, Marcelo, vai terminar sozinho na vida. E aí eu pergunto, né, para que a gente possa fazer esse bate-papo e levar alguma coisa ao Marcelo e aos ouvintes. O que a gente pode fazer neste caso de viver estressado? Qual é a sua dica? O que você pode comentar sobre isso então, Teco? Olá, Marcelo, um abraço. Obrigado pela sua participação, pela sua mensagem. Sua mensagem vai ser muito útil, eu tenho certeza, para muitos dos nossos ouvintes que também sentem essa inquietação, esse nervosismo, essa tensão, que é algo, infelizmente, típico do nosso momento, né? Da nossa vida, no nosso dia a dia atual. Essa ansiedade, vamos chamar ela assim, essa maneira de você se sentir estressado, ela tira o sentido das coisas. Pode observar isso. Você que fica aí ansioso demais, que você constantemente se sente estressado, tem gente que fala, eu tô pilhado, tem gente que fala, eu tô muito tenso, eu não consigo relaxar. Todos esses sentimentos de ansiedade, né, ligados à ansiedade, melhor dizendo, eles tiram o sentido das coisas. Você não consegue
tem pessoas que falam saborear a vida, o dia a dia. Você está vivendo sempre antecipando tudo, você está vivendo sempre com expectativa demais, você não consegue fazer com que o presente, aquilo que você está vivendo neste exato momento, seja vivido. Eu estava tomando um café antes da quarentena, próximo ao consultório, na padaria, e eu pedi o café e comecei a pôr o açúcar, e chegou um rapaz e pediu um café expresso. Enquanto eu punho o açúcar no meu café e tudo, chegou o café dele. Ele deu 2 goles naquele café quente e foi embora. Então eu fico pensando, meu Deus, ele não tomou café. Eu acho que se ele sentar no carro e eu falar para ele, você tomou café, é capaz dele falar, não sei, não me lembro. Então, quando eu digo que a ansiedade, Marcelo, tira o sentido das coisas, é nesse sentido. Você não está presente. E quanto mais ansioso você fica, menos presente você também está. Então você vai vivendo a vida antecipando tudo. Ele deve ter pensado assim, vou tomar um café antes de ir para a consulta, vou tomar um café antes de ir ao banco. Mas é uma situação que não traz nenhum prazer. Não é algo que ele se sinta bem em fazer. Fica algo muito automático, né? Muito mecânico. Então a ansiedade, ela tira a participação da vida. É assim que eu costumo chamar. À medida que você vive na ansiedade, você está antecipando, você não vive o presente, você tira o sentido, como eu disse, e também você não participa da vida. Você pensa que está vivendo, mas você não está vivendo, você está carregado, você está preso a um monte de pensamentos e você está antecipando um monte de coisas. Eu não posso demorar na padaria porque eu vou para o banco, porque eu vou não sei para onde. E a gente passa a não conseguir viver nada, não há presença, como a gente costuma dizer. Como resolver é muito forte, mas como tentar lidar um pouco com essa sensação, Marcelo, é você perceber que o pensamento, muitas vezes, ele é um vício, né? A gente tem o hábito, o vício, melhor dizendo, de desenvolver pensamentos que provocam certos sentimentos. Então, a gente nem percebe isso. Mas muitas pessoas, elas desenvolvem certos pensamentos porque aqueles pensamentos vão provocar determinados sentimentos nela, né? Então, é muito interessante. Você, por exemplo, está indo para o centro da cidade e você entra na avenida que te leva ao centro da cidade e tem um congestionamento. Automaticamente, a sua mente fala assim, pronto, já vou atrasar, eu estou sempre preocupado com isso, eu nunca consigo chegar na hora, que inferno de cidade, porque essa coisa não dá, a gente sai mais cedo e não consegue. Então, na verdade, tinha uma obra ali na frente, a 50 metros, ele não viu. Depois que ele passou a obra, a avenida estava aberta, estava limpa. Mas na hora que ele vê aqueles carros ali acumulados, aqueles carros parados, ele automaticamente desenvolve pensamentos que levam a ele a ter uma emoção de insatisfação. Aí o ouvinte me fala, mas por que a gente cria mal-estar, Teco? É um vício. A gente mal percebe o quanto a gente fabrica problemas, o quanto a gente fabrica esse mal-estar o tempo inteiro. E isso é parte desse movimento que deixa a pessoa estressada, ansiosa. Então, o ideal é tentar se descarregar um pouco de tudo isso. Fazer com que eu fique mais atento ao que eu penso. Porque à medida que eu penso e eu não tenho atenção no meu pensamento, ele que me comanda, é ele que me leva. Tem mestres que dizem que em muitas pessoas é o pensamento que manda nelas, e não elas que mandam no pensamento. Orai e vigiai, talvez tenha esse sentido, né? A fala do Mestre Jesus. Ficar atento, ter mais atenção com relação à vida e ao dia a dia, não fazer tudo automaticamente. Eu conheço uma pessoa que ela tranca o carro e ela não sabe onde pôs a chave. E então ela anda 10, 20 metros da onde ela deixou o carro estacionado e aí ela já começa a procurar no bolso onde pôs a chave. Aí ela volta correndo porque ela acha que a chave está na porta.
e depois ela percebe que a chave está em um dos bolsos. Todo santo dia ela faz isso, todo santo dia ela fica naquele momento extremamente estressada, essa pessoa. Então isso são vícios que nós vamos desenvolvendo. A partir do momento que eu tenho emoções de preocupação, emoções que me estressam, por incrível que pareça, o meu organismo, a minha mente, querem voltar a ter aquela emoção. É como se aquela emoção mandasse em mim. Dissesse assim: ô Teco, você não vai ficar nervoso? Você não vai ficar estressado? Você não vai reclamar do trânsito? Como é que é isso? Nós naturalmente acabamos produzindo aquela emoção novamente. A única forma de abrir mão desse movimento, desse vício, né, de algo que está destruindo muitas vezes a saúde da pessoa, é você prestar mais atenção nos seus pensamentos, é você tentar viver mais descarregado, porque a gente tem argumento para viver carregado, é engraçado. A gente está sempre arrumando motivos para viver cheio de coisa na cabeça e cheio de preocupações e de reclamações, e isso não leva a nada. Eu sempre digo que a ansiedade, ela não produz resultado, ela só produz emoção, só produz preocupação. Resultado ela não produz, e quando produz, geralmente é um resultado muito longe daquele que eu idealizei. Então aproveita, Marcelo, você é jovem, aproveita para começar a praticar um pouco mais essa questão da atenção, que é tão difícil no mundo atual. A pessoa faz tudo mecanicamente, como eu disse. E isso gera mais ansiedade ainda, né? O vício de provocar emoções que são tóxicas. Vamos viver um pouco mais em paz. Vamos tentar colocar um pouco mais de paz e de silêncio na vida. Eu sempre falo e sou adepto ao silêncio. Eu acho que em algum momento do dia a pessoa tem que procurar este silêncio. O silêncio cura, o silêncio orienta. O silêncio ajuda a entender melhor a vida. Enquanto eu estou fazendo barulho na minha cabeça, porque o pensamento é barulhento, né? O pensamento é desagradável, o pensamento ele é negativo. Enquanto eu estou fazendo esse barulho todo, o silêncio não aparece. Se eu começar a cultivar alguns momentos de silêncio por dia, ou em alguns minutos do dia, onde eu sei que isso pode acontecer, eu sugiro antes de dormir. Naqueles minutos antes de dormir, mas amanhã tem que pagar tal conta, amanhã eu tenho que ligar não sei para quem, não posso esquecer, amanhã tem que comprar leite que está faltando, já bagunçou tudo. Mas o que você quer que eu faça? Você quer que eu esqueça o leite? Então, a gente produz a preocupação, como eu falei a vocês, e a gente tem o argumento para viver aquilo. Então, a gente vive preso ao nosso pensamento, como aqueles mestres disseram. Se você desliga disso e fala, o Teco falou para eu ficar de 10 a 15 minutos em silêncio. Começa a sentir a força do silêncio. Começa a sentir que o silêncio harmoniza. Traz uma paz que você não vive há muito tempo. Traz algo que é muito positivo. Uma vez eu coloquei uma pessoa estressada, deitada na maca para fazer um relaxamento, e durante alguns minutos ela relaxou. Quando terminou o relaxamento, eu só falei para ela fechar os olhos e respirar fundo e soltar os braços, as pernas. Quando terminou o relaxamento foi muito interessante. Ela disse, eu não me sinto assim há muitos anos. E eu disse para ela, isso é você. E ela ficou até emocionada de ter vivido uma coisa tão favorável, tão agradável. Vamos fazer isso, você que está me acompanhando? Vamos praticar um pouco do silêncio. O mundo está precisando um pouco mais de silêncio, né? Porque o que as pessoas se habituaram a fazer barulho não é fácil. E o barulho é característica de quem está ansioso. Quanto mais ansioso eu tiver, mais barulho eu produzo. Então eu acho que é basicamente isso mesmo, né? Eu acho que, de uma certa forma, Marcelo, o estresse provoca, eu acho que a ansiedade, como o Teco disse, né? Provoca aí esse estresse também, essa preocupação. Mas eu acho que a gente pode aprofundar um pouco essa questão, né? Eu sou terapeuta, eu trabalho com Theta Healing, e a gente consegue descobrir algumas coisas com essa terapia. A gente pode aprofundar um pouco mais para entender de onde vem. De repente você pode ter sofrido algum trauma
né? Ou você pode ter alguma crença limitante que faz com que você fique estressado. Eu achei curioso quando você disse aqui que fica extremamente nervoso quando vê alguém fazendo alguma coisa errada. Então aí eu acho que já é um sinal de que tem alguma coisa dentro de você que merece uma investigação, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode que você pode tentar descobrir alguma coisa dentro de você, alguma coisa que talvez tenha acontecido em algum momento da sua vida e está guardado lá no fundo e que ele explode, né, que vem à tona quando você se depara com alguma coisa errada, alguém fazendo alguma coisa que não é legal, né? Eu acho que é um caminho também para que você possa investigar e tentar descobrir alguma coisa. E Bruna, o que você pode... Tem alguma técnica, alguma coisa que a gente pode fazer para quando a gente estiver estressado, tentar chegar num relaxamento? Ou tem alguma coisa para fazer no momento assim, opa, não tô legal? A gente consegue fazer alguma coisa? Bom dia, ouvintes, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Espero que estejam todos bem, com saúde. E estão aí acompanhando o nosso programa. Que bom tê-los aqui novamente. A gente ouviu aqui o caso do Marcelo, né? Ouvimos aí a orientação do Teco. O David também trouxe alguma coisa a respeito, né, do Theta Healing como alternativa de tratamento, né, mais um apoio, uma ajuda. E o David quer saber também se eu tenho uma contribuição, alguma coisa terapêutica para ajudar ao Marcelo e outras pessoas que vivem situações de ansiedade, situações de limite, né, dentro de suas mentes, nas suas vidas. Eu recebi de uma amiga, uma querida, essa semana, uma orientação, uma meditação. Ela me enviou, né, uma pessoa que trabalha com terapias e ajuda muitas pessoas. E ela me enviou um áudio, né, muito, muito bom, para que outras pessoas também possam praticar esse ensinamento que ela me enviou, que ela trouxe. É um tipo de meditação, né, vamos chamar assim de meditação. Em que a pessoa se coloca de forma relaxada, num momento de silêncio, num momento de tranquilidade. Lá quando o Teco diz que a gente precisa de uns momentos de silêncio durante o dia, né? Quando ele ensina pra gente que é preciso acalmar as nossas mentes, é preciso desligar um pouco do automático. Então, nesse momento, seria interessante que você aí, que está passando por problemas de ansiedade, de insônia, né? Tá muito agitado, muito nervoso com toda essa situação que estamos vivendo. Vamos tentar essa técnica, né? Eu acho que ela é muito válida. Eu fiz, recomendo. Muitas pessoas fizeram também e me disseram que tiveram, assim, uma sensação de bem-estar imediata. Então, acho que seria legal a gente levar isso para os ouvintes também, para que possam testar em suas casas e sentir os efeitos dos benefícios dessa técnica, tá? Então você vai se colocar relaxado, ou numa cadeira, ou na sua cama, de preferência na cama, porque você já tá ali deitado mesmo, né? Então você vai deitar relaxado, vai fechar os olhos. No momento em que você estiver sozinho, que não haja interrupções. Então você vai fechar seus olhos e vai imaginar uma luz azul muito forte, cristalina, saindo da sua garganta, desse pontinho aqui que nós temos no meio do pescoço, né? Da sua garganta. Você vai imaginar essa luz azul saindo da sua garganta. Essa luz, ela vai irradiando pelo seu corpo através desse ponto. Então ela vai subindo até a sua cabeça, ela toma conta de toda a sua cabeça, depois ela desce para as partes de baixo do seu corpo, então o tronco todo. É uma luz muito forte que vai te dominando, que vai te envolvendo, e é uma luz que vai te dando uma sensação de muita paz e tranquilidade. É uma luz calminativa. Ela vai agindo em você de forma muito forte. Ela vai te tranquilizando a tal ponto que você começa a ter até um pouco de sonolência. Você vai ficando envolvido naquilo. E essa luz, ela vai permeando todo o seu corpo.
e ela acaba se espalhando para o ambiente que você está. Visualize isso, imagine, mentalize essa luz com muita força. Nossa mente ela é extremamente poderosa, então mentalize essa luz azul muito forte, muito cristalina, saindo da sua garganta, passando por todo o seu corpo, todas as suas articulações, suas veias, seus músculos, né? E essa luz ela vai irradiando do seu corpo para o ambiente da sua casa, para o seu quarto onde você está, por exemplo, né? Então essa luz ela vai tomando conta de toda a sua casa e ela vai numa expansão, ela toma conta da sua rua, ela toma conta do seu bairro, ela toma conta da sua cidade. É uma explosão de luz azul, muito e muito forte, tá? E você vai imaginar essa luz tomando conta de tudo. É uma meditação que precisa ser feita em silêncio, na tranquilidade, de preferência que você esteja sozinho, e você vai mentalizando, vai imaginando essa luz aí, fazendo todo esse percurso. Tenho certeza que no final disso você vai sentir uma tranquilidade, uma paz dentro de você, tá certo? Então faça essa tentativa aí, conta pra gente de como você se sentiu depois de mentalizar a força dessa luz azul saindo de dentro de você e irradiando para as suas proximidades aí, né, até atingir outros locais. Então é uma luz azul extremamente forte e poderosa, tá certo? Muito bem, Bruna. Então, Marcelo, tudo azul, hein? A partir de agora, tudo azul. Nós também temos aqui mais algumas, para a gente encerrar o caso do Marcelo, Teco. Ele nasceu no dia 17. O que você pode dizer de características das pessoas que nasceram no dia 17, Teco? O Marcelo nasceu no dia 17. Pessoas do dia 17, elas são muito inclinadas a buscarem metas concretas com relação à vida. A pessoa do dia 17 ela vai funcionar muito bem se ela tiver as metas dela bem claras. Metas que tenham a ver com o teu sentimento, com a tua parte interna, com o teu íntimo. O que você realmente acha que te faria melhor ou que te faria feliz. Não aquilo que está na mente, como nós falamos, né? Aquilo que está no seu íntimo, lá no teu sentido de vida. Então, se o Marcelo, sendo do dia 17, ele for criar momentos de silêncio e de paz, nesses momentos, Marcelo, você pode indagar bem silenciosamente: qual é a minha meta? Qual é a minha necessidade? Você que está me ouvindo, pensa nisso. Qual é a tua necessidade? Não é o teu desejo. Teu desejo é fruto da atividade mental. A tua necessidade. As pessoas do dia 17 são muito temperamentais, são argumentadoras, têm uma cabeça boa, são inteligentes, mas tem que fugir do racional. Talvez por isso o Marcelo tenha se referido a esse estresse dele e tudo mais, né? Vamos sair do racional, vamos entrar na percepção. É algo mais profundo do que o nosso pensamento. O pensamento é barulhento, né? E pessoas do dia 17 têm que fugir desse barulho todo e entrar num mundo mais interno, mais íntimo, mais profundo, que é o mundo da percepção. Um grande abraço, espero poder ter ajudado você em algum ponto. Obrigado pela mensagem. Muito bom, Teco. Obrigada pela sua contribuição aí a respeito do dia 17, do perfil dos nascidos no 17. Se você gostou, curtiu, se identificou com o dia 17 e se quer saber também a respeito de outras datas de nascimento, de alguém que você conhece, se ficou curioso para saber qual é o seu perfil de nascimento, manda para nós um WhatsApp através do 019 99 444 7312 ou então através do nosso chat no YouTube. Nesse momento que o programa está sendo exibido, você pode colocar seu nome, sua data de nascimento e fazer a pergunta para o Teco, para nós, enfim, a gente vai atender aí aos seus pedidos, tá bom? Também pode mandar através do Instagram, que é o @vocêemsintonia, e pelo Facebook Você em Sintonia.
É só procurar pelas nossas redes, pelo nosso programa, e você vai encontrar e vai poder mandar a sua pergunta, a sua data de nascimento, enfim, vai poder participar do programa. E assim como você vai fazer aí nos próximos dias, outros ouvintes já fizeram, né? No programa passado, que nós tivemos aí exibição no YouTube, várias pessoas participaram, entraram, curtiram, se inscreveram no canal. Nós tivemos algumas participações também através do nosso WhatsApp. Eu vou comentar com vocês aí algumas mensagens que os ouvintes deixaram para nós. A Silvani mandou um WhatsApp dizendo que ouviu o nosso programa pelo YouTube e que ficou muito grata por ter acompanhado e se identificado com as características dos nascidos em 31/12, que é o seu dia de nascimento também. Ela manda abraços pro Teco, para mim e para o David. A gente retribui o seu abraço, viu, Silvani? Ficamos muito felizes de saber que você se identificou e gostou do nosso programa e agradecemos aí a sua participação. A Valéria Turini é uma ouvinte nossa que participou pelo chat no YouTube, dizendo que o programa já é essencial para renovarmos as nossas energias, refletirmos sobre a semana que passou, respirar fundo e aprender a recomeçar. Que lindo, Valéria, a gente ficou muito feliz de ler esse seu comentário. É essa a nossa vontade, esse é o nosso intuito mesmo quando a gente produz o nosso programa, é causar bem-estar nas pessoas e fazer com que elas se sintam felizes e dispostas a recomeçar, né, na semana seguinte. Que legal, obrigada. A Elis Galeazzi também participou pelo chat no YouTube e ela se identificou com o que nós trouxemos sobre o Dia das Mães no programa passado. Ela disse que também se preocupa muito com as lembranças que seus filhos terão dela. Então, olha que interessante, né? A pergunta da semana passada, nós tínhamos falado a respeito de qual era a lembrança que você tinha da sua mãe, né? E a Elis escreveu para nós dizendo que ela tem muita preocupação em que lembranças ela vai deixar para os seus filhos sobre ela. A Sandra, obrigada, viu, Elis, pela sua participação também. A Sandra Bartolo participou pelo Facebook, mandou uma mensagem para nós dizendo que a nossa equipe está de parabéns e que ela tem certeza que todos que buscam uma palavra de afeto e carinho encontram ao ouvir o nosso programa. Que coisa boa a gente poder ouvir isso, né? Agradecemos muito e queremos continuar aqui servindo a vocês, trazendo conteúdo e palavras de conforto nesse momento e em todos os outros momentos que nós pudermos. Também a gente quer agradecer o Manuelito, que participou do chat, a Cristiane Benedito, a Cidinha Costa, Vanessa Libardi e a Cláudia Moura, tá certo? Muito obrigada pela participação de vocês no chat do YouTube. É isso aí, Bruna, bastante gente participando. A gente não consegue falar de todo mundo, tem participação no WhatsApp, tem participação no YouTube, como você disse, tem participação no Instagram, no Facebook, olha, bastante gente participando e isso motiva muito a continuarmos e sabermos que a gente está no caminho certo e que vocês então nos orientem caso vocês queiram alguma coisa diferente do que a gente vem fazendo. O programa é feito para vocês. Chegamos na hora do intervalo, né? Vamos dar uma paradinha e voltamos já já. Você está ouvindo Você em Sintonia, o seu momento de bem-estar. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Você em Sintonia. Para você que está chegando agora, perdeu o primeiro bloco. Lá nós tivemos no nosso início a mensagem do Té, com um poema bastante bonito que ele trouxe para nós, para a gente aproveitar, né? Tivemos também o caso do Marcelo, a gente falou um pouco a respeito de estresse, ansiedade, nervosismo. O Teco trouxe bastante consideração interessante a respeito desse tema. O David também colaborou com a visão de terapia de Theta Healing, em que ele é especialista. Eu trouxe um exemplo de meditação, alguma coisa ligada ao uso da luz azul no combate à ansiedade, né? Trouxe um exemplo de como a gente pode relaxar. Também falamos a respeito dos nossos canais de contato, nosso telefone do WhatsApp, que é o 019 99
444-7312. Nossa rede social lá no Instagram, @Você em Sintonia, Facebook Você em Sintonia e o canal do YouTube Você em Sintonia, tá certo? Agora para o segundo bloco, o David separou mais casos de ouvintes para a gente continuar aí o nosso bate-papo. Perfeito, Bruna. Isso tudo aconteceu no primeiro bloco, o programa está bem interessante. Agora na segunda parte a gente vai ter mais um caso de ouvinte. Vamos falar, Teco, da Vitória. A Vitória ela é de Guarulhos. Ela tem 21 anos e é estudante, Teco. A Vitória, ela diz que tem dificuldades em aceitar o porquê de tanto sofrimento. Por que se sofre tanto na vida? Na visão dela, a vida é sofrimento. Né? Por que tantas coisas ruins acontecem e a fazem sofrer tanto? Essa é a pergunta, esse é o sentimento dela. O que a gente pode falar, Teco? O que você pode trazer? O que você pode dizer para ela sobre essa questão de viver sofrendo? Vitória, você pergunta sobre sofrimento. Você coloca uma questão bastante interessante. No meu modo de ver, Vitória, sofrimento tem dois lados. Existe uma parte do sofrimento de todos nós, Vitória, que é criado por nós mesmos e a gente nem percebe. Nós somos negativos, algumas pessoas são muito pessimistas, né, e se julgam muitas vezes realistas no lugar de se verem pessimistas. E essa negatividade do raciocínio, do pensamento, faz com que haja bastante sofrimento desnecessário. As pessoas sofrem por antecipação, as pessoas sofrem por vários motivos. Mas também tem aquele sofrimento que eu acho que é o sofrimento verdadeiro, que a vida traz. Então, vamos tentar falar um pouco dos dois, Vitória. O sofrimento criado, ele deve ser pelo menos a metade do sofrimento humano, por incrível que pareça, se as pessoas se dedicarem mais ao otimismo, se as pessoas se dedicarem mais a melhorar as condições de vida, se elas fizerem mais por elas mesmas, em vez de esperar que governos, autoridades, santos, deuses façam, ajuda bastante. Porque parte desse sofrimento criado pelo ser humano existe para que o ser humano descubra um determinado momento que ele pode agir de outro jeito na vida, que ele pode ser mais ativo, que ele pode ter mais boa vontade. Você pode ver que no meio desse sofrimento todo que você se refere, na pandemia, de tudo isso, muitas coisas estão sendo criadas, muita ajuda, muita alternativa, né? Comunidades que se juntam, você vê isso em muitas regiões do Brasil e de fora daqui. Então você está saindo desse sofrimento criado, você está respondendo a isto. Você não fica ali se lamuriando, contabilizando morte, falando mal das autoridades. Por mais que tudo isso tenha um fundo de verdade ou de coerência, esse culto, essa criação de sofrimento é uma inércia, é uma falta de atitude, de iniciativa humana. Então existe o sofrimento criado, que a boa vontade deveria ser o antídoto. Quanto mais eu me dedico a alguma coisa, mais eu vou ter respostas, porque a vida não deixa as pessoas sem respostas. Né? Agora, vamos falar um pouco do sofrimento verdadeiro. O fato é que o sofrimento aqui para nós humanos, ele inevitavelmente, ou sem dúvida nenhuma também, nos leva mais fundo. Pessoas que passaram por sofrimentos e tiraram algum proveito, alguma lição daquela profunda dor, são pessoas mais fortes, mais maduras, mais ligadas aos valores reais da vida. Então existe um lado no sofrimento muito assim, que ensina, por incrível que pareça. Então o sofrimento real, o sofrimento verdadeiro, ele pode levar as pessoas a serem mais profundas, podem levar as pessoas a se fortalecerem mais. Eu já convivi com muitas pessoas que, depois de terem passado por períodos de profundo sofrimento, se tornaram pessoas melhores, se tornaram pessoas mais verdadeiras,
Uma vez eu conversei com um rapaz que passou por um grande sofrimento de saúde e depois que ele me contou a história inteira, uma história bem chocante, muito difícil, muito comovente, eu falei, o que você tirou de tudo isso que você está me contando? Ele parou, pensou um pouquinho e falou, Teco, eu dou valor ao que tem valor. Eu aprendi a ver a importância das coisas e passei a ignorar ou a não dar tanta importância ao que realmente não tem. Você, depois que sofre, ele me dizia, você aprende o valor verdadeiro das coisas, e principalmente daquelas coisas pequenas que muitas vezes a gente mal respeita. Algo assim. Então existe essa questão do sofrimento nos levar mais a fundo. Para isso, frases como eu não deveria passar por isto, eu não mereço isto, que mal que eu fiz a Deus, estas frases são muito pesadas e elas têm, no meu modo de ver, um lado meio de pecado até. Porque nós passamos por provações, aprendemos a mobilizar recursos, aprendemos a valorizar o que tem valor, como esse rapaz um dia me disse, não é? Passamos a ser mais profundos como seres humanos e isso tem um preço, Vitória. Esse é um preço que muitas vezes é muito alto. O preço da perda de entes, o preço da dor de um problema sério de saúde, enfim, tem muitas formas de o sofrimento se instalar aqui na população humana, no nosso planeta. Então, a primeira coisa que eu ia te sugerir, você que é novinha, fique atenta aos sofrimentos que você está criando. Pequenos sofrimentos que não deveriam ser tão importantes. Por exemplo, você não está conseguindo entender a matéria da prova e você sofre por isso. Será que vale a pena? Então existe esse sofrimento criado que talvez não tenha muito sentido e que só dificulta a vida da gente e não nos faz mais profundos, porque a gente fica ali correndo em volta do rabo. Eu vejo pessoas sofrendo por coisas incríveis, por coisas de uma futilidade imensa. Geralmente esses não são os sofrimentos criados pela vida, pelo destino. São os sofrimentos que a minha mente provocou. Esses são desnecessários, talvez seja a palavra. Fique atenta a isso, não é, Vitória? Segundo, aqueles sofrimentos que não podem ser evitados, eu só tenho uma forma de lidar com eles. Só uma. É tentar transcender, tentar superar, tentar crescer a partir desse sofrimento. Tentar aprender alguma coisa com aquela situação. Muito da ciência evoluiu a partir de doenças, a partir de epidemias. Então, isso é transcender. Uma doença surge um problema econômico muitas vezes, e aquela população aprende a se unir, né? Aquela população aprende a responder àquela situação pesada, desafiadora, enfim. Então, em resumo é isso. Os sofrimentos criados, eles só servem para você se desgastar e se tornar uma pessoa cada vez mais medrosa, insegura e até muitas vezes imatura. Já os sofrimentos que a vida traz, que são os de verdade, esses nos fazem pessoas mais profundas. Por incrível que pareça, na maior parte das vezes, nos fazem melhores. Existem estudiosos muito antigos que dizem que por trás de todo o grande sofrimento existe grande quantidade de luz, de aprendizado. Então nós podemos, e geralmente é o que acontece, Vitória, nos tornarmos mais fortes, crescermos internamente e mudarmos até a maneira de ver a vida. Como dizia esse rapaz para mim, eu passei a dar valor ao que tem valor. E passei a não dar valor às coisas, não é bem não dar valor, eu estou aqui colocando de uma forma equivocada. Não é ignorar, desprezar, mas é perceber que aquilo não tem tanto peso. Sabe? Muitas vezes você, manchou a blusa porque você se descuidou. Tá bom, é uma coisa que desaponta, mas talvez não seja necessário colocar grande quantidade de sofrimento nisso. Ah, mas custou caro, foi presente do meu padrinho.
A gente tem argumentos para fazer aquilo virar um cavalo de batalha, como dizem, né? Mas talvez não seja por aí. Sofrimentos verdadeiros, vamos enfrentá-los, vamos tentar transcendê-los. Para isso, muitas vezes é importante que a gente se una a outras pessoas. É importante que a gente tenha muito boa vontade e algo que é indispensável, principalmente nos tempos atuais: fé. Fé não se explica. Fé se desenvolve. Ela vem de cima, ou você sente a presença da fé em você ou não sente. Não é nada que possa ser discutido, explicado ou coisa do tipo. O sofrimento, à medida que eu tenho fé, eu vou conseguir trabalhar no melhor, com certeza. Espero poder ter ajudado. Um grande abraço a você, Vitória. Muito legal essa questão de a gente poder tentar dividir o sofrimento em duas partes, como você fez. Eu acho que é legal, acho que não só a Vitória, como muitos ouvintes conseguiram aproveitar bem aí a sua mensagem. Mas vamos falar também do nascimento da Vitória. A Vitória nasceu no dia 2. Qual é o perfil, então, dos nascidos no dia 2? Teco, o que você pode dizer pra gente, pra Vitória? Vamos falar um pouco das pessoas do dia 2, como a Vitória. As pessoas do dia 2, a vibração desse dia é muito interessante porque são pessoas que já estão mais inclinadas a ver justamente os dois lados de tudo. Eu acho que talvez por isso ela tenha feito essa pergunta para mim, não sei. Pessoas do dia 2 são pessoas muito compreensivas e são pessoas que são capazes de ouvir com mais sabedoria. São bons ouvintes, grandes companheiros, grandes amigos, cooperadores, românticos e sensíveis, como eu disse. São pessoas que, no meu modo de ver, deviam trabalhar um pouco a oração, a fé, a espiritualidade, porque são muito inclinados para se darem muito bem neste caminho que envolve alguma religião ou alguma meditação, alguma devoção, algo do tipo, né? E pessoas do dia 2 podem também se tornar inseguras, porque como veem os dois lados de tudo, muitas vezes ficam tão perdidas em ver os dois lados que não sabem muito bem o que fazer. Fora isso, são pessoas que devem tentar o máximo que puderem viver em comunhão, em sociedade, porque vocês são extremamente cooperadoras, como eu tinha dito antes. Muito obrigado, um grande abraço, Vitória. Muito bem, Teco. E você, ouvinte, se identificou? Acha que tem a ver contigo? Não tem a ver contigo? Mande pra gente também, a gente vai conversar, vai discutir um pouco sobre isso. A sua opinião, a sua participação, ela é extremamente importante para nós, tá bom? Temos diversas formas de você fazer contato conosco, certo? Temos YouTube, Instagram, a Bruna já falou bastante sobre isso. Se você estiver assistindo o nosso programa, né, estiver ouvindo o nosso programa, aí na telinha tem todas as formas de fazer contato conosco. Então aproveite qualquer uma delas, ok? Bruna, agora nós vamos criar uma sintonia, não é isso? Toda semana a gente tem aquele bate-papo, você traz pra gente uma coisa gostosa, pra gente fazer, pra gente ficar bem, pra gente ficar em sintonia conosco mesmo. O que você trouxe esta semana para nós e para todos os ouvintes que estão aí ansiosos em saber o que fazer para ficar em sintonia, Bruna? É isso mesmo, David. Esse é um quadro que foi criado, né, no nosso programa, criando a sua sintonia, pensando aí no momento em que o ouvinte está na casa dele, durante a semana, e que ele pode praticar coisas simples e fazer bem para si mesmo, bem para quem está próximo, cuidar de si, cuidar dos outros, né? Nessa semana nós vamos falar a respeito da lavanda, o aroma da lavanda. A lavanda é uma planta, né? Uma flor. Vocês já devem ter visto, é uma flor roxinha, um cachinho assim. E a lavanda, ela produz um óleo, né? A partir da lavanda é produzido um óleo, o óleo essencial de lavanda. Esse óleo essencial de lavanda é extremamente poderoso. A lavanda, ela tem muitos benefícios. Ela dentro da aromaterapia, ela é conhecida como uma planta coringa, ou seja, ela funciona
diversos casos, né? É aquele remedinho que todo mundo toma e resolve todos os problemas. A lavanda é tipo isso. É uma planta que serve para milhares de coisas. Ela é muito poderosa, tá? Ela tem o poder de trazer paz, relaxamento e aconchego para quem faz uso dela. Olha que coisa interessante, né? No caso do Marcelo, lá do primeiro bloco, puxa vida, se ele trazer a essência de lavanda para o dia a dia, poxa, quem sabe ele vai conseguir encontrar esse relaxamento, essa paz que ele está buscando. A lavanda, ela é muito importante nesses casos. Ela tem o poder de harmonizar o ser, harmonizar nós mesmos e harmonizar o ambiente. Então você pode, por exemplo, ter na sua casa um difusor de aromas, que fica saindo aquele vaporzinho, e você coloca lá o olhinho essencial e aquele vapor fica dentro do seu ambiente, harmonizando, equilibrando o ambiente. Você também pode utilizar incensos de lavanda, se você não tiver o vaporizador. Ou você também pode usar algum tipo de desinfetante, algum tipo de álcool que você passa na sua casa e que tenha óleo de lavanda. Muitos cosméticos, muitos produtos de limpeza hoje em dia têm aroma de lavanda. Por ser um cheiro muito fácil de ser encontrado, uma planta muito fácil de ser encontrada e que também tem muitos benefícios para as pessoas. Ela também pode ajudar a restabelecer estados de esgotamento físico e mental. Então, nesse momento que vivemos, tão atribulado, tão conturbado, em que muitas pessoas estão chegando ao seu esgotamento físico e mental, o óleo de lavanda ele pode ser assim muito benéfico para o tratamento, tá? Então, é interessante fazer uso desse óleo, desse aroma, sim. Também combate insegurança e insônia, Quem está aí com problemas para dormir, com problemas de se sentir assim seguro e aconchegado, a lavanda também traz esse ancoramento, essa segurança e essa paz na hora de dormir. Alivia dores musculares e de cabeça. Então, se você tá lá com dor de cabeça durante o dia, tem o seu óleo essencial na bolsa, você pode inalar um pouquinho desse cheiro, passar nos pulsos, sempre diluído, a aromaterapia sempre indica que esse óleo seja diluído num hidratante ou em um sprayzinho. Precisa procurar os produtos certinho para poder usar, mas usando o aroma de lavanda, ele tem também esse poder de aliviar as dores musculares e de cabeça. Também atua contra a ansiedade. Então, assim, quem tiver em casa a planta lavanda, que é linda, é muito bonita mesmo, é legal cultivar, é legal cuidar no vaso, em casa ela é uma planta até simples de ser cuidada. Eu conheço pessoas que usam os ramos da lavanda para colocar dentro do travesseiro. Então, na fronha, no forro do travesseiro, coloca lá os galhos de lavanda e fica ali dormindo com aquela plantinha ali dentro, Tem gente que coloca o galho de lavanda dentro de um vidro de álcool, de cereais, para fazer lá um cheirinho para colocar na casa, Ou então usar o próprio óleo essencial no difusor. Tem vários usos para a lavanda. E ela é muito interessante, ela é muito poderosa. A lavanda ela é cultivada em muitos locais. No Brasil, nós temos 2 campos de lavanda, que são os mais famosos, Que são o lavandário em Cunha e lavandário em Gramado. É lindo de se ver, é muito lindo mesmo, Nessas 2 cidades, Cunha em São Paulo e Gramado no Rio Grande do Sul, temos aí os maiores campos de lavanda do Brasil. E aí, para fora, em outros países, temos lavanda também para tudo quanto é lado, principalmente em Provence, na França, que os campos de lavanda são lindíssimos. Então a lavanda, além de ser bela, ela traz muitos benefícios para todos e ajuda aí a combater todos esses males que eu listei para vocês, tá bom? Então, boa semana, boa sintonia para vocês e curtam aí usando a lavanda para cuidar da energia. Muito bem, a lavanda de fato é bastante aromático, gosto bastante da lavanda. A Bruna sempre traz coisas incríveis para a gente. Muito obrigado, viu, Bruna? Mais uma vez. Bom, e aproveitando que o nosso bate-papo tá bem legal, falamos da lavanda,
Vamos aproveitar e já emendar com a mensagem da semana, Bruna. O que o tarô trouxe pra gente para esta semana, né? Que a gente que nós temos agora aqui pela frente, por mais esses dias que virão aí. O tarô traz que tipo de mensagem pra gente? Bom, ouvintes, o tarô está dizendo que nós precisamos desfrutar das pequenas vitórias e conquistas cotidianas. Puxa, mas aí vocês pensam assim, nossa, como que a Bruna tá falando pra gente pensar em vitória e conquista nesse panorama que a gente tá vivendo, que é tão triste, que tem tanto sofrimento? Sim, o tarô tá dizendo pra gente reconhecer no nosso dia a dia, na nossa vida, o que de fato é uma vitória. Penso que assim, não estamos falando de conquista material, né? Vitória no sentido financeiro, material mesmo. A gente está falando aqui, o tarô está nos relembrando a respeito do estar vivo, do estar presente, do estar saudável. Isso é uma grande vitória. Então a gente precisa desfrutar, né? Se permitir estar feliz por estar bem. Então não é porque o momento está assim tão complicado, tá tudo muito triste, que a gente também vai entrar nessa mesma sintonia de grande tristeza, de perda, enfim. É claro que nós também ficamos sensibilizados, ficamos em luto, inclusive, porque muitos de nós têm familiares, pessoas conhecidas que estão aí falecendo, sofrendo, vítimas do Covid, mas a gente precisa ter a consciência de que precisamos celebrar a nossa vida diante de todo este cenário, né? E diante de todos os momentos que vivemos. Estar vivo, estar presente, estar saudável, estar ali é uma grande vitória. Então é preciso que a gente celebre isso, que a gente dê graças. É muito importante que a gente faça muita oração de gratidão, estar grato por estar vivo, por estar aqui presente, né? Tendo energia, tendo força para continuar enfrentando as batalhas do dia a dia. Então o tarô traz uma lição muito bonita, que é para a gente celebrar a nossa vida com gratidão, né? Com muita fé de que as coisas vão melhorar para todos. Então vamos entrar nessa sintonia, nessa vibração positiva nessa próxima semana. Vamos agradecer pela nossa vida, pela vida das pessoas que estão próximas de nós, pela nossa saúde. Vamos pedir pela saúde de todos, né, que estão próximos, que estão à nossa volta. Então vamos vibrar essa positividade, vamos cultivar a nossa vida, essa energia positiva de bem viver, de estar bem, tá certo? Essa é a mensagem do tarô então para esta semana. Bom, chegamos agora na hora do abraço. A hora dos abraços. Programa Você em Sintonia. A dona Luzia, como sempre faz, ligou pra gente e tá mandando um abraço para todos os ouvintes do nosso programa, para a Bruna, para o Teco, um abraço para mim e para todas as famílias, nossas famílias. Ela está mandando um abraço. Então, dona Luzia, muito obrigado pelo seu carinho, viu? E um abraço para a senhora também. A dona Luzia é de Nova Odessa, aqui do Jardim do Éden. Nós queremos mandar um abraço para o Manuelito e para o Charles, aqui da Rádio Paraíso, que sempre nos ajudam a colocar aí o programa no ar aqui na rádio, tá? E vocês do YouTube, então, se estão aí, aproveitem que estamos chegando no finalzinho do nosso programa, já inscrevam-se no nosso canal, não deixe isso para depois, ative aí as notificações, né, para que vocês recebam aí as nossas atualizações, tá bom? E eu quero mandar os meus abraços. Eu vou mandar um abraço para o meu pai, o seu José Carlos Serpa. Vou mandar um abraço para minha tia Ana Regina Serpa e para as minhas primas Aimee e Luíse. Um abraço muito carinhoso para vocês. E a Bruna vai mandar um abraço para quem, Bruna?
Bom, meu abraço para o Pietro de São Paulo, nosso ouvinte super especial, Valéria Turini, Cláudia Moura, também a Elis Galeazzi, que participou do nosso chat no YouTube. Um abraço para a Rosa de Diadema, que é uma parceira muito querida de trabalho, uma pessoa muito especial mesmo, tá certo? Muito bem. E nós vamos encerrando então o nosso programa de hoje. Eu vou falar um pouco. A gente vai falar de uma poesia, tá? Poesia é arte, gente. Poesia alimenta a alma e nos ajuda a encarar a vida nos momentos mais difíceis, né? É uma poesia muito bonita da Cora Coralina. Quem não ouviu falar de Cora Coralina? Para quem não sabe, ela é uma poetisa brasileira e nascida em Goiás. Ela nasceu no dia 20 de agosto de 1889. E uma curiosidade, ela teve o seu primeiro livro publicado quando tinha quase 76 anos de idade. Vejam só, e contudo, já ela conquistou aí o carinho de muita gente por sua obra primorosa. Então, esse poema, né, essa poesia é dela, né, essa frase é dela. Vejam bem, não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Com essa mensagem, então, de Cora Coralina, encerramos o programa de hoje. Espero que todos vocês fiquem muito bem e até o próximo programa. Tchau, um abraço! Você ouviu? Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar.